está escrito assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, sem dúvida nenhuma, é uma palavra muito, mas muito oportuna para os tempos que nós estamos vivendo. Nunca nós tivemos tantos falsos profetas, tantas pessoas profetizando mentiras como temos no dia de hoje. Basta você pegar o seu celular, entrar aí nos vídeos que falam de Deus, de pessoas que se dizem cristãs, e logo você vai encontrar alguém que está profetizando mentiras. E olha, isso leva muitas pessoas para um caminho de perdição. Então hoje, a palavra vem alertar você para que você não entre por esse caminho. Por mais que você esteja carente de uma palavra, por mais que você precise de uma orientação, de um consolo, de um conforto, saiba escolher quem e o que você vai ouvir. Não ofereça a tua atenção, esse bem de valor inestimável, a qualquer pessoa. E olha, se você obedecer a palavra de Deus, certamente você vai colher frutos de bênçãos na sua vida, os frutos da obediência. Esse texto nos ensina muitas coisas, mas eu separei aqui 3 conselhos para que você, junto comigo, possa refletir. E eu quero praticar isso e quero que você pratique também. Por quê? Porque o caminho da bênção está aqui. Esse texto nos oferece um conselho que diz assim: não dê crédito a todo aquele que diz assim diz o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque os falsos profetas também dizem isso. E isso não é de hoje. Isso é desde a antiguidade, desde a época do profeta Jeremias. Então, não vá acreditando, não vá se entregando ou entregando a sua confiança, a sua credibilidade a toda pessoa que diz assim diz o Senhor, especialmente porque, lamentavelmente, isso está cada vez mais banalizado. Meu Deus, eu vejo pessoas que não têm a menor condição de abrir a boca para falar sobre o Evangelho e, no entanto, já tem títulos aí de pastor, bispo, apóstolo, e alguns se dizem profetas, mas estão sendo alvos de escândalos que envergonham os cristãos. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com essas histórias de assim diz o Senhor. Ney, eu tenho muito cuidado com isso. Especialmente quando eu vou aconselhar uma pessoa, ou quando eu tenho que dar a minha opinião acerca de alguma coisa. Eu tenho muito cuidado. Peço direção a Deus e peço, Senhor, não permita que eu caia no erro de falar algo que não vem de Ti. Mas nem todo mundo tem esse cuidado, meu irmão, minha irmã. Então, cuidado, porque os falsos também sabem dizer assim diz o Senhor. E aí talvez você vai me dizer agora, mas Ney, como é que eu vou reconhecer aqueles que são falsos e os verdadeiros? Bem, eu vou apresentar para você aqui algumas características marcantes que autenticam um verdadeiro profeta que fala em nome de Deus. A primeira característica é o caráter cristão. A pessoa que vai falar assim diz o Senhor e vai falar no nome de Deus não é qualquer pessoa. É gente de caráter. E caráter é forjado ao longo da vida. Então, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, não vá acreditando numa pessoa que você conheceu ontem.
Para que você conheça o caráter de alguém, você precisa de tempo, você precisa de informações e às vezes você precisa conviver com aquela pessoa. Não é simplesmente na primeira vez que você consegue identificar o caráter de alguém. Então não faça pré-julgamentos muito rápidos. A primeira característica desse profeta verdadeiro é o caráter cristão. A segunda característica é um testemunho de vida. O que é isso? É alguém que vive de acordo com aquilo que ele está pregando. É alguém que quando as pessoas olham para aquilo que ele vive, eu não estou falando para aquilo que ele fala, eu estou falando para aquilo que ele vive, a forma com que ele trata a esposa, os filhos, a forma com que ele trata os negócios, os compromissos, a forma com que ele trata o crédito e tudo mais. E para isso você também precisa de tempo. E a terceira característica de um verdadeiro profeta é que ele anda em conformidade com a palavra e de forma integral. E outra, aquilo que ele profetiza em nome de Deus se cumpre. Essas são as características de um verdadeiro profeta. A segunda coisa, ou o segundo conselho que esse texto nos dá é esse: não se deixe enganar por falsas profecias. Para isso, é preciso ter a sua vida nas mãos de Deus, para que você não caia no engodo, no engano. Você precisa ter a sua vida nas mãos de Deus. E eu estou falando aqui porque tem pessoas que não têm temor de Deus, tem pessoas que não têm compromisso com Deus, mas essas pessoas querem profecias, querem palavra de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, não dá. Para que você não seja enganado, você precisa ter um compromisso com Deus. Você precisa, de fato, colocar sua vida nas mãos de Deus. Uma segunda coisa, entender que circunstâncias não alteram os planos de Deus. Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas quando vem a primeira dor de barriga, ela já começa: mas eu acho que não é de Deus, que não sei o que, Deus se esqueceu de mim. Mudou as circunstâncias, ela já imagina que Deus muda e que os planos de Deus mudam. E não é por aí. Aquilo que Deus tem para cumprir na sua vida vai se cumprir. Aquilo que é de Deus não será alterado por conta de uma chuva, por conta de uma tempestade, nem mesmo de um terremoto. E olha, não queira ser enganado. Ney, mas tem pessoas que querem ser enganadas? Tem, porque é isso que o texto está dizendo aqui, ó. Leia comigo. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Sabe por que tem muito falso profeta? Porque tem gente que não quer a verdade. Tem gente que não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Eles querem algo que massageie o ego. Eles querem algo que atenda às suas concupiscências, os seus desejos. Eles querem algo que ofereça a eles conforto, tranquilidade e nenhum compromisso. Então tem muito falso profeta. Por quê? Porque tem um monte de gente que vai para ouvir a palavra e essa pessoa não quer receber uma exortação, não quer levar um puxão de orelha, não. Ela quer que Deus fale: filho, filha, eu te amo, ai meu lindo, ai minha linda. Não tem problema você viver essa vida desgraçada, fofocando, vivendo adultério. Não, meu lindo, minha linda, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Tem muita gente que quer ser enganada, sabe? E pior, tem gente que paga para isso. Tem gente que paga para isso. E o terceiro e último conselho é: não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Parem de dar palco a essa gente que só quer aparecer. Parem de alimentar a ganância dos mercenários. Saiba valorizar aquilo que é verdadeiro. Sabe como você diminui o número de falsos profetas? Sabendo valorizar, estimular e investir nos verdadeiros profetas. Porque assim, os falsos não terão espaço. O problema é que muitas vezes nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós desprezamos o verdadeiro e bajulamos o falso. Por quê? Volto a dizer, porque muitas vezes nós não estamos querendo ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus. Nós estamos querendo simplesmente alguém que concorde com aquilo que estamos fazendo. E muitas vezes estamos fazendo errado. E alguém que vai concordar com aquilo que está sendo feito errado, certamente não está falando em nome de Deus.